Ótimo dia a todos. Me chamo Samuel, juntamente com o Felipe e o João Prenazes, iremos falar hoje sobre a cafeicultura orgânica. Bom, a agricultura orgânica, né, ela é um sistema que visa a produção de produtos mais saudáveis, né, visando um melhor aproveitamento dos solos, né, utilizando todos os recursos disponíveis pelo próprio ecossistema ali. E essa produção, ela tem um aumento crescente, né? Porém, para um produto, né, ser definido como produto orgânico, né, independente se for café ou outra cultura, ele é preciso passar por uma certificação, né? Aqui a gente tem algumas certificadoras, né, que são reconhecidas internacionalmente. Elas obrigam, né, o produtor a cumprir uma série de critérios lá para poder dar o selo como certificado, né? Esse selo ele agrega um valor, né, tornando o produto um pouco mais caro que o convencional. Vamos falar um pouco sobre isso no final da apresentação. A produção mundial ela tem crescido cada vez mais devido a essa demanda de uma alimentação mais saudável, né, produzido de forma sustentável, com uso restrito de agrotóxicos, enfim. E o Brasil, os maiores produtores, né, de café orgânico no mundo, né, são o México, a Etiópia e o Peru. O Brasil ele é o maior produtor, né, de café convencional, porém, a sua produção orgânica não chega a nem 3%, né? Mostrando aí uma boa área de atuação, né? Podendo despontar isso futuramente, né? Podendo crescer mais ainda, né? O que limita muito a produção de café orgânico no Brasil é os recursos tecnológicos, né? Para tal cultura, porque a partir do momento que você decide implantar a cafeicultura orgânica, você tem que ter todos os recursos disponíveis ali, né? Porque é um investimento alto que você faz, né? Por mais que não tenha gastos excessivos, né, com agroquímicos ali, mas é um investimento que você faz e tem que considerar isso, o risco, né, que se tem da cultura. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre a escolha das espécies de cultivar do café, que no caso é a arábica e o robusta, que é o canela. O arábica, os seus demais para fazer o plantio é uma altitude de 450 metros, temperatura ideal de 18 a 22 graus, temperatura a menos ou mais elevados pode ser a favor de doenças e pragas. Ele tem maior teor de cafeína e menor teor de sólidos solúveis, são frutos maiores, que isso para o mercado é bom, até mesmo para exportação. Ela é uma bebida mais aromática, isso para os consumidores é uma grande vantagem também. Unicaule, ela apresenta um tipo de caule só, e autógrama, e as folhas são menores e mais lisas. O, o canéfora a região ideal é de 450 metros de altitude, temperatura de 22 a 26 graus, como eu disse antes, temperatura a mais ou a menos, pode ser a favor de doenças e pragas. Os frutos são menores, isso já pode ser uma desvantagem. Ela tem menor teor de açúcar e o café para experimento, eles exigem tirar o açúcar, não fazer café com açúcar. Então, isso às vezes não é uma vantagem para o consumidor, porque ele já tem baixo açúcar natural mesmo. Maior teor de cafeína, isso já é uma vantagem. Maior teor de sólidos solúveis, alógama, e folhas maiores e mais acosteladas. E ela é multicaule, ela já tem a presença de mais caules. Para a formação de mudas, existe um substrato de boa qualidade, estrutura coletadas em camadas superficiais do solo, evitando solo muito arenoso ou argiloso, um esterco bem curtido de origem conhecida, não pode ser um esterco muito úmido, porque para a planta, para a germinação da planta é mais difícil. E para a preparação de 1.000 litros de substrato, recomenda 700 litros de terra peneirada, 300 litros de esterco de curral curtido e peneirado, 1 kg de P2O5, 6 kg de termosfato e 0,6 de K2O, 1,25 de sulfato de potássio e outros demais. A implantação e manejo. O sistema de cultivo mínimo,
plantio de leguminosas como soja ou feijão, até mesmo milho, antes do plantio para a lavoura de café é uma grande vantagem, que tem adubação verde. Posteriormente, sucamento, calagem e adubação de suco. Assim, antes do plantio, você realizar a adubação no suco onde será implantado. Escolher um espaçamento ideal, porque em muitas áreas, em muitas lavouras hoje usa equipamentos mecanizados, então quanto maior o espaço, é bem mais favorável para trabalhar. E controle de invasores inicia quando a planta tiver por volta de 0,5 metros, porque a partir daí ela já pode prejudicar a muda, ela pode tampar e isso vai prejudicando. E deve ser realizado terraceamento, plantio em curvas de nível, para evitar que as enxurradas da chuva lavem o plantio realizado. Roçadas. A prática de manejo que deve evitar o crescimento excessivo do mato e sua propagação. É interessante testar diferentes espécies de leguminosas, preferencialmente as perenes, para ser mantidas na rua do cafezal com o propósito de controlar o mato e servir de adubo verde. O manejo primeiro ano e nos anos seguintes faz como roçados e cobertura morta sempre que necessário, manutenção de uma faixa de 0,5 metro do cafeeiro limpo, sob cobertura morta, pulverizações com super magro 10% desde que haja umidade no solo e turgidez nas plantas, realização de amostragem de solo no final do inverno, para análise e recomendação de adubação para o próximo período. Boa tarde a todos, meu nome é João Vitor. Dando continuidade ao Felipe, vou falar um pouco sobre correção e adubação. Bom, como se sabe, no cultivo orgânico não se pode, né, adotar medidas convencionais, ou não se adota com medidas convencionais para a condução da lavoura. Porém, a calagem no café orgânico, ela vai ser adotada como no convencional, né? Então, sabe-se que os valores entre 6 e 6,5 do pH são os melhores para o desenvolvimento do café. Com isso, né, quando esses valores forem menores, deverá ser realizada a calagem. Essa calagem ela é calculada através das fórmulas de São Paulo e Minas Gerais, da mesma maneira do convencional, e sabendo, né, então, através do cálculo, a quantidade de calcário necessário, se aplicará na área. No caso da adubação, ela é um pouco mais complicada, né, porque não se pode utilizar fertilizantes químicos, né, minerais industrializados, como a ureia, superfosfatos, e será realizada, então, a adubação através da matéria orgânica, né, que ela é de extrema responsabilidade, né, para a manutenção das características físicas, químicas e biológicas. No ponto de vista físico, ela vai melhorar a estrutura do solo, reduzir, né, a plasticidade e a coesão, aumentar a capacidade de reter água, permitir que as raízes penetrem de uma maneira melhor. Quimicamente, como não tem outra fonte, né, de nutriente, ela vai ser a principal fonte, que é de macro e micronutriente essencial para o desenvolvimento da planta. Ela vai, então, elevar também o pH, aumenta, né, a capacidade de reter nutrientes e então evita perdas, além de diminuir o efeito tóxico do alumínio. Biologicamente, essa matéria orgânica ela aumenta, né, a atividade dos micro-organismos no solo, por ser a fonte de energia e de nutrientes para os mesmos. Bom, entre os adubos mais utilizados, né, são os estercos curtidos, os biofertilizantes e os adubos verdes. A quantidade, né, a ser aplicada desse adubo, ela é calculada então em função da produtividade esperada e do teor de nutriente após a análise foliar. No caso, o nutriente seria o nitrogênio, após o teor do nitrogênio na análise foliar e a produtividade esperada, consulta-se a tabela da quinta aproximação de Minas Gerais e sabe a quantidade necessária de adubo a ser aplicada na área. Alguns cuidados que deve ter com a matéria orgânica em relação à baixa relação e à alta relação de CN. Quando for baixo, né, a relação CN, ele pode sofrer mineralização, e se essa mineralização ela for muito rápida, ela pode gerar uma perda de nitrogênio através da lixiviação. E já se ela for uma relação alta, CN, né, de carbono e nitrogênio, vai causar uma mobilização do nitrogênio no solo e reduzir por um período a presença desse nutriente no solo. Falar agora um pouco do adubo que eu acho que é mais utilizado e que é o esterco, né? Bom, então, na cafeicultura orgânica, é de suma importância que o produtor saiba de onde está adquirindo o esterco, e se preferencialmente que ele produza esse esterco, então que ele tenha integrado a sua lavoura, a sua propriedade, uma atividade animal, a fim de garantir a produção desse esterco, além, né, de reduzir os custos, evita, né, que ele adquira estercos que estejam contaminados, e no futuro venha, né, a impedir a certificação do café como um café orgânico. O produtor, então, ele tem que estar ciente, né, da alimentação do animal, no qual está adquirindo o esterco, ou caso ele produza, né, animal em sua propriedade, ele tem que estar
ligado, né, à alimentação do animal dele, se tem presença de químicos, estimulantes, fora alguns medicamentos, né, que podem vir a eliminar, né, o esterco no futuro e evitar também problemas de certificação do produto. Bom, sobre os estercos, né, eles devem, né, estar curtidos e de preferência compostados, para então que evitar uma queima da planta. Na atividade de decomposição, a temperatura então vai atingir a 70 graus, e essa temperatura atingindo esse valor, ela acaba eliminando, né, patógenos e sementes que são presentes no esterco. E durante este período de 25 a 30 dias, o esterco está pronto para a utilização. Bom, eu irei estar falando agora sobre pragas e doenças em seus métodos de controle, né? Inicialmente, né, para que você tenha um controle maior de pragas e doenças, é importante você ter feito todos os manejos fitossanitários de forma correta, né? E também prezar sempre, né, uma boa fertilidade do solo para que forneça condições de resistência à planta, né? Para que ela fique mais saudável e mais resistente ao ataque dessas possíveis pragas e doenças que podem acarretar danos econômicos na sua plantação. Aqui eu citei três das principais pragas e das principais doenças do café, né? Sendo elas lá a broca do café, o bicho mineiro e o ácaro vermelho. A gente tem as doenças da ferrugem do cafeeiro, a mancha de foma e a cercosporiose. Enfim, possui várias pragas e doenças, né? Mas em função do tempo a gente vai estar falando de maneira geral sobre o controle de todas, né? Dentro dos métodos da agroecologia. A gente temos aqui como tipos de controle para as doenças do café, né? Os controles culturais, né? Destacando aqui o quebra-vento como controle da foma, né? Que é muito eficiente. Temos os controles genéticos, né? Com as cultivares resistentes, né? Uso de biofertilizantes e caudas, produtos à base de cobre, produtos à base de silício, micro-organismos antagonistas também. Como controle de pragas, né, a gente também temos os mesmos métodos, né, ressaltando aqui o uso, né, do controle biológico para fazer a utilização de predadores e parasitoides, né, para que aconteça, né, o controle dos insetos, né, como ácaros, o bicho mineiro, enfim. A gente também temos, né, as estruturas físicas, que são as armadilhas, né, que utilizam geralmente feromônio para atrair o macho da espécie e reduzir o número da população, né? Finalizando a nossa conversa sobre pragas e doenças, né, temos aqui, né, imagens de uma produção de café arábica e café conilon em sistema orgânico, né? Com plantas bem vigorosas, né, com uma produtividade muito boa. E temos também o que foi citado pelo Felipe na fala dele sobre consórcio com leguminosas, né? Um exemplo de consórcio mesmo, plantar na rua para evitar a aparição de daninhas, enfim. Aqui a gente tem exemplos, né, de marcas que estão no mercado que fazem a venda de café orgânico, né? Essa primeira aqui é produzida em Minas Gerais, no sul de Minas, num assentamento do MST chamado Campo do Meio. A segunda é produzida na Amazônia, né, chamado Café Upuí. A terceira, Café Camocim, que também é muito vendido internacionalmente, né, como na Bolívia. E a gente também temos o seu produto em cápsula, né, sua disponibilidade em cápsulas também. É notável, né, que o preço desse café ele é bem superior ao café convencional, né? E esses preços aqui eu vi eles em pesquisas na internet. Porém lá nesse preço aqui não é incluso o frete, né? Na nossa região que é muito difícil você estar conseguindo comprar diretamente um supermercado um café orgânico. Então você tem que recorrer a meios digitais, né? Comprar pela internet. E quando você compra na internet você tem incluso frete. Então torna o seu consumo limitado a determinadas pessoas, né? Não um consumo acessível à população de forma geral. Aqui estão nossas referências, né? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder, né? Desejo a todos, em nome do grupo, boas férias e até mais.